Bom dia, amigo! Bom dia, família do Arride! Quem vos fala é Geraldo Luiz, cantor e compositor. E, como eu já falei anteriormente, toda quarta, num bate-papo especial em assuntos de grande relevância, assunto que tange a Torá, o livro dos judeus. Estamos falando também da tradição oral, aquela tradição que é passada de pai para filho, que os detalhes maiores que está na Torá escrita, você só vai saber pela tradição oral. E nada menos, para tirar algumas dúvidas que eu tenho e creio que você também tem, eu falo com ele, sempre ele. Eu aqui do Rio de Janeiro e ele lá no Paraná. Eu falo com ele que é professor de português, professor de inglês, professor de grego e professor de hebraico, que é o meu atual professor especial. Professor, eu falo que ele tem mais. Professor de História Bíblica. Ele tem café no bule. Eu falo com João Alves Correia, conhecido como S. Bom dia, João Alves. Tudo bem com você? Bom dia, Geraldo. Bom dia, tudo bem? Baruch Hashem, Baruch Shemot, tudo muito bem. Estamos de volta, então, para mais aquele bate-papo muito bom, né, que nós temos toda semana sobre Torá e tradição judaica. É uma sabatina, né, praticamente. É uma sabatina. Cada semana aqui, rapaz, o negócio é... Olha, eu estou aprendendo muito, hein, João? Digo para você que eu estou numa das maiores escolas de toda a minha vida, que eu, no sentido religioso, eu estou, posso dizer, numa estivá portuguesada. Rapaz, que coisa boa, né? Muito bom. Coisa boa. Vem cá, como é que está o maçarico aí? Rapaz, aqui tá... Como eu estou no litoral do Paraná agora, está mais, assim, a temperatura está mais agradável. Hoje está em torno de 25, 26 graus, então está bem ameno. Eu acordei, rapaz, de manhã e falei, o cardápio está pronto. Ovo no asfalto. Ovo no asfalto, maçarico ligado aqui na temperatura máxima. Só para cada um. Temperatura máxima é no Rio de Janeiro. Mas vamos ao que interessa. Vamos, para a gente não perder muito tempo, né? Vamos lá. E tratar bem desse assunto que é importante. Nós já falamos aqui diversos assuntos sobre a criação do universo, sobre a criação do homem, falamos sobre poligamia, sobre casamento, passamos quase um mês aí falando sobre sacrifício. E semana passada nós iniciamos um tema de grande relevância, importantíssimo, que é sobre o Talmud, né? E nós tratamos sobre... É um tema importante esse também, né, João? Importantíssimo. Diga-se de passagem, um tema muito desconhecido, ignorado e que, infelizmente, justamente por ter sido ignorado por muito tempo, é vítima de preconceito. Então, eu comecei algumas perguntas, né? O que é o Talmud? Existem dois Talmud, o babilônico e o Jerusalém, né? E você falou sobre os dois, falou sobre também a origem, como se originou o Talmud, né? Falou também quais são as suas partes, qual são o seu conteúdo, qual a relação com a tradição oral dos judeus, né? E encerramos a aula passada porque essa obra é tão atacada pelos antissemitas e pessoas que ignoram o seu conteúdo, sua linguagem, sua abordagem. E nós vamos iniciar hoje, né? Uma pergunta também que já está elaborada aqui. Vamos iniciar com a pergunta: qual a importância, João, de conhecer o Talmud e que diferença ele faz ou pode fazer em termos de aprimoramento do raciocínio lógico? É uma excelente pergunta, Geraldo. E acredito que, na verdade, talvez, se nós fôssemos expandir o assunto, só isso aí já daria muitas e muitas aulas, muito bate-papo aqui. Né? Eu tô vendo que tem mais umas 4 perguntas. Então, essa pergunta de hoje talvez vai ficar na aula de hoje, né? Pois é. Vamos tentar aqui fazer, então, um resumão daquilo que... Né?
de uma forma mais prática, mais simples possível, para que a gente possa maximizar o tempo, então. Perfeito. O que acontece é o seguinte, como nós vimos no nosso bate-papo passado, o Talmud, ele é, por assim dizer, a elucidação de partes, muitas vezes, obscuras da Torá. Também é um trabalho que versa sobre as leis judaicas em si, as mitzvot, que especifica, que detalha cada uma das mitzvot, das 613 mitzvot, que estão distribuídas pelo corpo do Talmud. Portanto, é que daí que se deriva a lei judaica em si, a lei normativa judaica, deriva-se a partir do Talmud. O Talmud não contém necessariamente a halachá, não contém necessariamente a lei judaica normativa, mas é daí que se inspira, ou daí que foi inspirado, então, a compilação das leis normativas, que estão lá no Shulchan Aruch e também no Mishneh Torah do Rambam. Shulchan Aruch do Rav Yosef Karo e o Mishneh Torah do Rambam, que serve como o manual prático, por assim dizer, de como viver Torá, como o judeu vive Torá nos dias de hoje. Então, o Talmud é a fonte prístina, é a fonte principal de onde se deriva a halachá. E também elucida partes da Torá, partes obscuras da Torá, fala sobre seus personagens, fala sobre características dos personagens, é também um grande acervo de Midrash, e um grande acervo de Haggadah. Vamos falar um pouquinho sobre Midrash. Midrash é uma abordagem diferente do texto da Torá. A Torá traz histórias dos patriarcas, dos pais, e nós conhecemos essas histórias desde criança. Por quê? Todos aqueles que estavam envolvidos com uma religião, desde criança, foram, de alguma forma, orientados com relação à história dos pais, dos patriarcas, de Abraão, Isaac, Jacó, as tribos de Israel e todas aquelas histórias que todos nós gostamos de ouvir. Porém, o Talmud vai além quando coloca também em seu conteúdo os Midrashim, que são o quê? São reflexões sobre a vida dos patriarcas, dos personagens bíblicos. Então, na verdade, o Talmud, por meio da literatura midrashica, ele amplia a nossa percepção de certos eventos na vida dos patriarcas. Eventos esses que não são registrados no texto bíblico. Então, nós temos fatos sobre a vida, por exemplo, do grande patriarca Abraão, que não estão registrados no texto da Torá escrita. Que foram a vida dele em si, né? A vida dele em si. E eventos que muitas vezes corroboram e colaboram para a nossa ampliação da compreensão do quadro todo. Porque quando nós lemos a Torá escrita, tal como nós a conhecemos, nós temos uma visão um tanto quanto limitada e restrita da vida patriarcal. Podemos dizer que a Torá escrita hoje é como se você recebesse um aparelho, comprasse um computador, um telefone, alguma coisa, mas não tem aquele manual para explicar como você usar? Então, talvez, usando a sua mesma comparação, Geraldo, eu diria que talvez aí a Torá viesse, digamos, com aquilo básico que nós precisamos. Com o básico que nós precisamos. Mas nós precisamos, no nosso computador, no nosso celular, baixar alguns tipos de aplicativos. Perfeito. Então, esses aplicativos que tornam, digamos, muito mais, digamos, o uso do nosso equipamento muito mais proveitoso, o Talmud se comporta dessa forma. Perfeito. Né? Então, porque ele vem, digamos, maximizar o teu uso da Torá. Perfeito. Ele vem ampliar o teu uso da Torá, a tua percepção da Torá. E por quê? Porque não convém esquecer que a Torá foi dada para o povo judeu. Isso é importante para frisar. Exatamente. O povo pega aí a Bíblia, o Antigo chama de Antigo Testamento, e pega como se fosse para as nações e aplica em si, faz mensagem em cima disso, tira
textos isolados e aplica em si, não tem nada a ver, né? Exatamente. Então, colocando as coisas nos seus devidos lugares, é importante que se entenda que a Torá foi dada para o povo judeu. A questão é, quando eu digo que ela foi dada para o povo judeu, não estou dizendo de forma alguma que ela não serve para as nações. Não é isso. Falar em dada para o povo judeu, nós estamos na semana que antecede o recebimento da Torá, não é isso? Exatamente. Onde o povo judeu está se preparando para o recebimento. É Shavuot, né? O nome da festa, né? Exatamente. Shavuot é o nome da festa, ou chamada Festa das Semanas, né? Que é justamente a festa da colheita também ao mesmo tempo, né? Então, é uma festa muito bonita que relembra justamente a entrega da Torá no Monte Sinai. Né? E terá um dia desse que o povo judeu passará a noite inteira lendo, né? Não sei qual livro, não sei se é Deuteronômio, ou escolhe um livro da Torá. Estuda-se a Torá justamente uma noite, a noite toda, né? É um estudo da Torá muito aprofundado, justamente para lembrar essa outorga da Torá, né? Muito bom. Muito bem. Ok, então, o que acontece? Tendo sido a Torá dada ao povo judeu, é natural que tudo aquilo que diz respeito a ela, né, basicamente, diz respeito ao povo judeu, única e tão somente, em relação às suas mitzvot, aos seus mandamentos, à sua cultura, à sua tradição e à sua transmissão. Perfeito. Nós só temos Torá hoje no mundo porque o povo judeu ciosa e zelosamente guardou a tradição escrita e também a tradição oral e foi, digamos, transmitida geração após geração até chegar aos dias de hoje. Perfeito. Uma pergunta dentro desse tema. Se não me falha a memória, foi o rei Ptolomeu que reuniu os 70 anciões para traduzi-lo para o grego, não é isso? Perfeito. Se não tivesse acontecido isso, nós teríamos a Torá hoje? Que foi uma obrigação, né? Não foi uma ordem divina, mas foi permissiva, não é isso? Exato. Bom, esse cenário é um tanto quanto complexo, mas é interessante. Essa questão do Ptolomeu, que era, digamos, governador do Egito, na época do Império Grego, domínio grego sobre o Egito, ele reuniu, de acordo com uma história que tem um quê de lenda também, né? 70 sábios em Alexandria, 70 sábios judeus, que levaram a Torá até Alexandria e ali então traduziram para o grego. Deu origem à Septuaginta que nós temos hoje, que é o texto grego da Torá. Né? Muito bem. A partir do qual então outras versões foram feitas. Certo? Nós teríamos a Torá de qualquer forma porque ela foi preservada no seu texto original pelos judeus. Texto hebraico. E os judeus também, digamos, quando a história evoluiu e quando eles tiveram liberdade para isso, mesmo os judeus começaram a fazer versões em línguas modernas. Porque o povo se espalharam, né? Exatamente. Então hoje nós temos bíblias judaicas, né, em línguas modernas, como o inglês, como o próprio português, né? Nós temos em espanhol, certo? Então temos várias versões autenticamente judaicas do texto da Torá e do Tanakh completo. A Septuaginta, ela foi usada por algum tempo nas comunidades judaicas da diáspora. Ou seja, justamente no próprio Egito, a comunidade judaica, que já não dominava muito bem o hebraico, ela passou a usar o texto grego. Em alguns momentos da vida judaica, nós percebemos o uso da Septuaginta por comunidades judaicas falantes da língua grega. Tá? Mas, pelo fato de que a Septuaginta se tornou, praticamente, com o advento da igreja cristã, se tornou uma obra muito querida pela igreja cristã, o judaísmo meio que se recusou a usar aquela obra, continuar a usar essa obra, e passou a incentivar as comunidades da diáspora a compreender a língua original da Escritura. E há uma série de questões envolvidas. A Septuaginta, tal como nós temos hoje, com os seus livros, ela não foi originalmente criada por judeus.
Isso já se sabe. Isso já se sabe. É provável, de acordo com algumas fontes antigas, que já existiam, de fato, livros da Torá vertidos para o grego, nos dias de Joséfo, por exemplo. Então, nós temos aí alguma pista para a gente seguir. Já existia. Porque as comunidades da diáspora não falavam mais o hebraico. Não falavam nem o aramaico. Então, precisavam de uma versão própria. Perfeito. Mas é importante entender que os demais livros, os livros proféticos, por exemplo, eles não foram vertidos pelos judeus. Mas é provável que sejam, na verdade, uma obra da escola de Orígenes de Alexandria, no comecinho da era cristã, no século II, século III. A escola de Alexandria, a escola de Orígenes de Alexandria, um bispo cristão, teria sido, então, teria autorado esta obra do Tanakh para o grego. Perfeito. Então, não é uma obra 100% judaica. Não podemos dizer que tem, digamos, 100% de judaísmo ali. Está falando do Taná em si, né? Os profetas. Isso, da versão para o grego, chamado Septuaginta. Então, até porque, na verdade, nós temos muitos e muitos equívocos, muitos e muitos erros na Septuaginta. Erros absurdos, né? Que pensa-se, pelo menos, que um judeu devoto e estudioso da língua mãe não cometeria. Perfeito. Na versão para o grego. Né? Então, inclusive, eu estava ontem na aula, né, na sinagoga, e estava falando sobre a entrega da Torá. E que a palavra, né, a pergunta foi se você conhece os 10 mandamentos. Essa palavra mandamento, a tradução não é correta. Eu não me lembro a palavra que o Rabino falou, mas a palavra não é mandamento, ficou mandamento talvez por causa do filme Mandamento. É uma palavra no pé da letra que eu não me lembro. Se você pode lembrar essa palavra. Originalmente, a palavra mitzvah, ela representa uma ligação, um vínculo. Porque a raiz tzavá, que é o tzadek, o vav e o rei, da palavra mitzvah, representa a ideia de criar vínculos ou ligações. De fazer uma ligação, de criar um vínculo com o divino. Né? Então, aí criou-se a ideia ou passou-se a traduzir como mandamentos, acredito devido justamente à influência das versões modernas, a partir da versão grega, né, que passou a traduzir mitzvot como entolás, que no grego significa mandamentos. Para as línguas modernas, então, passou como ideia de mandamento. Mas, na verdade, é fazer vínculos ou fazer ligações com o divino. Perfeito. Né? Então, toda vez que um judeu cumpre uma mitzvah, ou que um Ben Noach cumpre a sua mitzvah ou as suas mitzvot, estamos criando vínculos com o divino. Perfeito. E os detalhes disso, de toda a Torá, contido, detalhe por detalhe, né, minuciosamente, ligada ao Talmud, que é o nosso termo hoje em si, né? Perfeito. Então, só retomando a pergunta básica sobre a questão do raciocínio lógico e por que isso é interessante, o estudo do Talmud é interessante porque ele, de certa forma, ele usa de algumas ferramentas na interpretação de textos, de passagens, que normalmente não se vê nas demais versões ou tipos de exegese que nós temos. Sim. Nós temos, cada religião, Geraldo, cada religião tem a sua exegese. O que é exegese? Exegese é o exame das passagens de certo texto religioso ou não, e na sua língua original, e o exame do contexto, da estrutura linguística, para então que se possa chegar a uma conclusão, para que se possa chegar então a uma interpretação correta. Mas então a minha pergunta seria o seguinte: se cada religião tem a sua exegese em cima, suponhamos que temos lá teólogos que conhecem o hebraico, mas não conhecem o Talmud, como é que fica? Eis a questão.
Então, como, por exemplo, o cristianismo desenvolveu a sua própria exegese, o Islã desenvolveu a sua própria exegese, assim como existe a exegese, por exemplo, dos livros budistas, dos livros hinduístas, etc. Existem as escolas teológicas nessas religiões. Só que a exegese do judaísmo, ela é radicalmente diferente. Por quê? Porque a exegese talmúdica, quando um sábio do Talmud ele se debruça sobre um texto bíblico para examinar ali o seu sentido, ele não usa apenas das palavras que estão no texto. Ele usa de algumas ferramentas que trabalham com lógica, que trabalham com razão. Ou seja, e muito de dedução, digamos, daquilo que está no texto, que eles acreditam que há algo no texto, nas camadas de sentido que existem no mesmo texto. Até porque foi dado para eles, né? Para eles. Então, eles têm essas técnicas. Né? Técnicas a partir, por exemplo, do raciocínio dedutivo. E eu quero colocar um exemplo para você aqui e para as pessoas que estão nos ouvindo. Ok. Então, olha só. No Deuteronômio, capítulo 21, 23, nós temos uma passagem muito famosa, já comentada aqui, inclusive, que é sobre a pessoa que é pendurada, que é colocada à morte por um tribunal. Falamos sobre isso na aula passada, né? Na aula sobre sacrifício, né? Exato, falamos sobre isso na aula de sacrifícios. Perfeito. Então, o que acontece? Nós temos um preceito ali que diz que o executado não pode ficar pendurado a noite toda. Perfeito. E aí, os rabinos começaram a se perguntar, mas por quê? Por quê? Porque não explica o porquê. Simplesmente diz que ele é um maldito de Deus. Nas nossas versões. Perfeito. Então, qual foi a conclusão rabínica? Olha só, qual foi a conclusão rabínica? E discutida há muito tempo para chegar a uma conclusão, né? Muito, muito. A conclusão rabínica, Geraldo, é a seguinte. A pessoa não pode ficar pendurada ali, porque, ainda que seja um criminoso, porque se Deus se angustia pela morte, digamos, de qualquer ser vivo, de qualquer ser humano, né? Natural que isso seria, digamos, um vilipêndio para Deus, seria, digamos, uma maldição para Deus, seria algo ruim para ele, na linguagem humana, porque todos os homens são feitos à imagem de Deus. De ver a própria criação sofrendo esse martírio, mesmo tendo a sua punição correta, né? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Seguindo aqui o nosso texto, já está na tela, inclusive, as pessoas podem verificar isso. Diz assim, vou passar aqui um pouquinho. Ok. Muito bem. Em Deuteronômio 21, 23, nós lemos que o cadáver de um criminoso executado pelo tribunal não deve ser deixado na forca durante a noite. Pelo que o rabino Meir ensinou que Deus angustia-se pela morte do criminoso. E assim o Rabi Meir argumenta, se Deus incomoda-se pelo derramamento do sangue dos ímpios, quanto mais pelo sangue dos justos. Ou seja, então, é uma dedução a partir desse preceito. E tem quantos anos atrás essa interpretação? 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. Então, o que acontece? Esse princípio de dedução lógica, nós chamamos de Kal vachomer. Kal vachomer. Significa... Então, o Kal vachomer é uma fórmula de interpretação, de exegese,
que funciona na base do seguinte raciocínio. Se isto é assim, quanto mais essa outra coisa não seria? Ora, se Deus se angustia pela morte do ímpio, muito mais pela morte do justo. Perfeito. Agora, nesse caso, nessa interpretação, de 2000 anos atrás, que tem um outro significado que para mim é inédito e para muitas pessoas são inéditas, para quem saiu do sistema cristão. Paulo, que traduziu como maldito de Deus em outro sentido, ou ele carregou a maldição de muitos e se tornou maldito, Paulo jamais, nem sabemos se Paulo existiu de fato ou se foram pessoas que escreveram no nome dele, né? Não tinha o mínimo conhecimento, como ele diz que foi criado lá aos pés de Gamaliel, ou era da tribo de Benjamim, ele não tinha nenhum conhecimento dessa interpretação dos sábios, né? A figura de Paulo é uma figura bastante controversa, porque ao mesmo tempo que ele demonstra uma grande erudição em algumas partes, ele demonstra uma grande ignorância em outras. Então, eu sei que isso muitas vezes, para quem está nos ouvindo, é um tanto quanto pesado de ouvir. Mas eu peço desculpas, mas eu tenho que falar aqui apenas o que realmente aparenta, o que se mostra quando você estuda a Torá de acordo com exatamente esses princípios do Talmud, de interpretação talmúdica, e quando você compara com aquilo que ele escreveu. Ou que teria sido escrito em nome dele, ou coisa parecida. Mas o que nós podemos fazer é atribuir isso a ele, porque, em fim de contas, é a tradição cristã que diz que isso foi escrito por ele. Perfeito. Então, em muitos momentos, Paulo aparenta ser uma pessoa extremamente capacitada, em vários pontos. Porém, por outro lado, em alguns momentos, a impressão que se tem é que ele não tinha nenhum contato com a tradição judaica, com a tradição do povo que ele dizia pertencer. Ou então é algo deliberado, no sentido de que, não, eu estou dando uma nova versão. Uma nova versão aqui a esse fato. Convém não esquecer que Paulo escreve aos seus seguidores, às suas igrejas, em língua grega. E a forma que Paulo coloca é a forma que está na Septuaginta, basicamente. E o Talmud foi escrito em grego, em hebraico e aramaico, não é isso? Sim, mas mesmo assim a composição do Talmud é muito depois de Paulo. Perfeito. Muito depois. Porém, as tradições já existiam e circulavam. Ainda que oralmente. Ou seja, quem estuda com rabinos, quem estudasse com rabinos há 2000 anos atrás, receberia praticamente o mesmo conteúdo talmúdico de hoje. Perfeito. Não é desculpa. Receberia o mesmo conteúdo talmúdico de hoje. Por quê? Porque até mesmo, já aproveitando a deixa que você colocou aí sobre Paulo, há uma passagem do Evangelho em que Jesus fala sobre a tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos é uma expressão comum no judaísmo chamada Kabbalat Hazkanim. Ou seja, é a Kabbalah dos anciãos. Kabbalat Hazkanim. O Kabbalat Hazkanim, a tradição dos anciãos, aquilo que os anciãos receberam, é exatamente isso que nós estamos discutindo aqui. Que o próprio Jesus já conhecia, ou pelo menos mencionou, há 2000 anos atrás, segundo o que está escrito no Novo Testamento. Nós estamos falando aqui sobre a historicidade dele, se ele existiu ou não, é o que está escrito lá. Enfim, se ele já sabia disso, naturalmente que Paulo também saberia, tendo sido, de acordo com ele mesmo, criado aos pés de Gamaliel, o que é um erro também histórico crasso. Mas fica nessa dúvida, Gamaliel existiu junto no mesmo período que ele, antes? O que acontece é que Gamaliel ele tem uma posição, no próprio Novo Testamento, ele mostra uma posição muito mais sensata, pelo menos no que se diz respeito ao texto do Novo Testamento, onde ele se mostra, onde ele fala no Sinédrio, dizendo que tais pessoas não deveriam ser perseguidas. Sim. Ou seja, é justamente a posição de Gamaliel, porque Gamaliel era um rabino bastante pacifista nesse aspecto.
Ele não queria derramamento de sangue, não queria perseguição. Então, esse é o padrão da personalidade do Gamaliel. Agora, Paulo era um perseguidor. Agora, me explica como que Paulo poderia ter sido, digamos, discípulo de Gamaliel e não ter aprendido isso com o mestre. Pô, que contradição drástica é essa? É, drástica, porque ele ensinava uma coisa, então Paulo fazia outra. O teu mestre não ensinou isso. É, porque Gamaliel, na verdade, ele aparece no livro de Atos dizendo, dai-te mão a esse povo, porque se é coisa de Deus, vai continuar. Se for coisa dos homens, vai acabar. Perfeito. Ok, então, não estou dizendo que isso seja, digamos, algo histórico que ele falou, mas reflete o caráter dele. Estou entendendo. Reflete o caráter dele. Agora, Paulo não. Paulo se mostra como um grande perseguidor dos cristãos. Mas como? Então ele não aprendeu com o mestre isso. Foi, não foi. Né? Então isso é algo estranho. Algo estranho. E o conhecimento do judaísmo de Paulo, em alguns momentos, chega assim às raias da ingenuidade. Não, eu já li, é complicado. Realmente não tem como. Ou seja, a dinâmica talmúdica, a dinâmica rabínica de interpretação de texto, de como, a partir da dedução lógica, do raciocínio lógico, e isso você sabe muito bem, quando você trabalha com lógica, quando trabalha com razão, naturalmente que a tua mente fica muito mais perspicaz, você fica muito mais aberto, você compreende muito mais, porque você exercita a mente através dessas ferramentas, né, de lógica, certo? Ainda tem um detalhe importante que a gente fica na dúvida. Da onde partiu o cristianismo em si? Foi do próprio Jesus ou foi do próprio Paulo? Porque a gente vê lá em Mateus, eu já li essa passagem, Mateus 5, 17, em diante, o próprio Jesus falava, não vim para abolir a lei, mas vim para cumprir. E digo mais, aquele que ensinar os seus discípulos a não cumprir será menor do reino do céu. Aí lá na frente, Paulo fala que a lei é o fim, não tem mais lei. Moisés ignora Moisés, desce a bordura de Moisés. E aí? Não partiu do próprio Jesus, de que era um judeu, né? E o Paulo lá na frente vai criar o cristianismo em si, é isso? A forma como Jesus aborda o judaísmo, ela é, de certa forma, até admissível. Por quê? Porque existia mesmo, e sempre existiu, digamos, opiniões divergentes dentro do judaísmo. Absolutamente normal. Mas o que se percebe, o que se nota com clareza, é que existe uma separação muito clara a partir apenas do advento de Paulo. Né? Em que, digamos, a história se divide, de fato. Em várias passagens que ele escreve aos seus fiéis, aos seus seguidores, ele diz simplesmente não existe mais judeu nem grego. É, verdade. Né? Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, que agora essa distinção não existe mais. Quando reinterpretada, dá a impressão que isso é uma coisa muito boa. Porque isso mostra que somos todos iguais. Então, talvez essa fosse a ideia naquele momento. As pessoas pensam, mas não é. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que agora, na verdade, são todos um sob a fé que ele estava propagando. No sentido de que não existia mais uma distinção entre o povo sacerdotal e o povo que recebia o sacerdócio. Entendi. E aí jaz o grande engano, o grande erro. Né? Aí jaz o grande erro. Porque a Torá é eterna, suas mitzvot são eternas. A distinção do povo judeu será eterna. E até porque, quando o Eterno faz a promessa a Abraão, lá no livro, no capítulo 17, ele fala que será eterno, perpétuo, né? Aliança, que seria a circuncisão, falando da circuncisão em si, né? Sim. Fareis esses mandamentos serão, então, de geração em geração, para sempre. Para sempre. Então é algo que não tem, a Torá não tem validade, não tem prazo de validade. Perfeito. E aí o que acontece? Essa abordagem me parece uma abordagem nada assim embasada num aprendizado rabínico. Ou representa na verdade um rompimento. Um rompimento com tudo aquilo que ele hipoteticamente teria aprendido. Perfeito. Então, só para a gente
digamos, seguir aqui com a ideia do Talmud. O assunto a gente vai lembrando, vai fazendo uma conexão, né, para entender também melhor, né? Então a gente acaba não fugindo do tema, né, trazendo tudo do tema, aí dá uma pincelada ali porque remete a gente a esses estudos, essa leitura que fizemos no passado. E é muito bom isso, porque reflete o ambiente da época. Né? Então, nos dias de Hillel, por exemplo, que um pouquinho antecede a era que nós estamos vivendo, Hillel, ele compôs 7 regras de interpretação. O Rabi Ismael, 13 regras, e o Rabi Eliezer Ben Yossi Hagleri, 32 regras. Então, esses homens, esses grandes vultos da história judaica, da exegese judaica, eles, de certa forma, lançaram as bases para a interpretação bíblica, a interpretação das mitzvot. E isso, quando se estuda essas regras, você percebe que abre um leque muito maior de compreensão. Muito maior. Isso a partir dos detalhes das palavras, das minúcias da construção das palavras e também a partir do raciocínio, da dedução lógica. Então, quando há muito de inferência no Talmud também, há muito de inferência, ou seja, ligações que existem entre os versos no mesmo capítulo. Coisas que se pode aprender, digamos, observando o contexto anterior e que vem depois. Mas tudo isso, além disso, além dessas regras, nós temos também a própria tradição oral que foi transmitida pelo povo. Ou seja, muitos detalhes sobre, por exemplo, abate kasher, sobre os dotes do casamento, muitos detalhes sobre o procedimento diante do tribunal rabínico, muitos detalhes sobre a dieta kasher, muitos detalhes sobre purificações, muitos detalhes sobre casamento e divórcio, que não estão na Torá escrita. Então, isso é o que é o Talmud. Isso o próprio tefilim, mezuzá, sim, né? Não tem explicação, não tem uma explicação. Só fala coloca o quê? Coloca o quê? Como é feito isso? Né? Como é feito isso, exatamente. Então, ou seja, há que se, obviamente, ter vivido nessa tradição para entender como é que se faz. Profundo. Como se faz, né? Como que se processa isso. E detalhe importante, há 2000 anos atrás, já existiam essas tradições normativas, fala-se em tefilim, mesmo no Novo Testamento, fala-se em talit, mesmo no Novo Testamento, ou seja, já eram costumes que os judeus já tinham assimilado e compreendiam, sabiam como fazer. Agora, de onde eles aprenderam isso, se não está na Torá escrita? E agora? Vai inventar a cabeça? Vai ter a interpretação própria? Sim. Como se guarda Shabbat, afinal de contas? Como se guarda Shabbat? Por que um detalhe importante, já que você usou essa questão, eu vou colocar uma comparação. Por que Jesus e os discípulos dele foram condenados pelos fariseus, porque estavam colhendo espigas no Shabat? Perfeito. Muito bem. Há uma razão especial para isso. Existe um preceito que deixa claro que aquilo que cresce em pé, você não deve arrancar no Shabat. Ou seja, o problema, veja bem, se eles tivessem comido do que caiu no chão, do que estava no chão, sem nenhum problema. O problema é violar o Shabat arrancando das espigas naquele dia. Porque arrancar da espiga é colheita. Então, esse arrancar da espiga é uma colheita. Não é simplesmente catar do chão. Rapaz, o negócio é mais sério ainda. Um detalhe pequenininho que está lá no Novo Testamento, trouxe aqui a luz do Talmud. E por que isso é assim? Porque isso se consiste no que nós chamamos de melachá. Melachá é uma obra, digamos, determinada, especificamente proibida no Shabat. Uma das, né? E existe um outro tipo de trabalho chamado avodá. Avodá é um trabalho permitido.
Melachá é um trabalho proibido. Perfeito. Outro erro grave, crasso, é, por exemplo, dizer que os sacerdotes no santuário violam o sábado e ficam sem culpa. Isso é um grande erro. Porque a obra feita no santuário não era melachá, era considerada avodá. Por que é avodá? Daí que nós tiramos avodat Hashem, que seria, no caso, o serviço a Deus. Não é uma melachá para Hashem, é uma avodat Hashem. Então, se sacrificava-se no Shabat, ou se, digamos, porque você sabe que manusear facas, por exemplo, tudo isso tem uma questão séria na lei judaica, no Shabat, né? Mas se fazia isso no santuário, porque isso não era melachá, isso dentro do santuário era avodá. Entendi. Um outro tipo de serviço. Então, essa falta de compreensão é que gera o que nós temos no Novo Testamento. Esse rompimento com a tradição, com a lei, conforme elaborada, conforme ciosamente guardada e transmitida aos filhos, pelas gerações afora, esse rompimento é que gera o cristianismo. Entendi. Agora você falou em faca, até a faca para o abate, ela tem que ser especial, não é isso? Ela não pode ter um dentinho que vai fazer o animal sofrer, né? É isso que está no Talmud, né? Sim, e posteriormente passou isso para o Shulchan Aruch, né? Foi. O que acontece? Aí, digamos, dentro das obras já obras compiladas, codificadas, que tratam exatamente de Shechitá, que é o abate ritual. Ou seja, essas facas, ou essas lâminas, elas têm leis. Elas estão sob lei. Não é uma questão, digamos, de assim é melhor. Não, é lei, é princípio legal. Né? Então, tudo isso, esse corpo enorme de preceitos, visa justamente proteger a lei divina, proteger a Torá de uma violação. Perfeito. Rapaz, quando a gente se aprofunda, a gente fica com mais vontade de entrar, né? Sim, muito mais. Estou vendo aqui que o tempo já está indo embora. Nós paramos numa pergunta, ela se estendeu praticamente quase uma hora. E a vontade é ficar aqui perguntando para aprender, porque o assunto é como se fosse ouro de ouvir, né? Sim, muito precioso, muito precioso o assunto. Precioso. Eu quero salientar aqui o seguinte, que o que preservou o judeu no mundo de hoje? Porque vamos olhar para a história, Geraldo, e vamos ver. Holocausto. Vamos começar a história, vamos voltar no tempo. Holocausto. Shoah. Tivemos, depois, antes disso, cruzadas, inquisições, pogroms, autos de fé, banimentos, exílios. O grande exílio, a grande diáspora da Espanha, em 1492, onde os judeus foram expulsos da Península Ibérica, muitos chegaram até o Brasil, inclusive, por conta disso, e tantas outras perseguições ao longo da história judaica, uma noite tenebrosa de perseguição, de morte, de crimes, de genocídios, na verdade, perpetrados contra o povo judeu. O que preservou a unidade judaica e que levou o povo judeu a sobreviver e a subsistir no mundo. O que eu vou dizer agora para você pode ser chocante, mas é a mais pura verdade. Não foi a Torá. Não foi a Torá? Foi o Talmud. Mas deixa eu explicar para você por que isso foi assim. Porque o Talmud elucida a Torá. Esclarece a Torá. Se os judeus não tivessem o Talmud, veja bem o que eu vou falar para você agora. Se os judeus não tivessem o Talmud, só com a Torá, eles já não existiriam mais como povo. É forte, hein? É forte. É forte. Por quê? Os cristãos não têm só a Torá? Claro, tem o Novo Testamento também, mas eles não têm a Torá junto? Tem. Eles não fundaram uma outra religião? Sim. Os muçulmanos também não prezam a Torá e os profetas? Perfeito. Não fundaram uma outra religião? Sim. E os judeus, por que não fundaram uma outra religião? Não sei, querido aí. Porque o Talmud mostra
como eles devem se comportar, cumprir Torá em qualquer circunstância. Excelente. Qualquer circunstância. Então, quando você pega a Torá e você não tem a elucidação dela, o que vai acontecer? Você vai criar a partir dela. Como você falou no começo da nossa aula, lembra? Eles que pega, então, e se interpreta, criam sermões, criam-se prédicas, criam, digamos, palestras sobre aquilo, ilustrações sobre... Ou seja, você está criando. Estão criando. Não tem a base do Talmud. Você acaba criando uma religião estranha, a Avodah Zará. Além de não conhecer nem a própria Torá em hebraico, que é o que a gente sabe, pouquíssimos teólogos que conhecem a fundo. Sim. Pode até conhecer o hebraico, mas no meu ponto de vista, um camarada que lê, ou que seja até professor de hebraico, conhece o hebraico, lê a Torá e vê as suas interpretações e se manter numa outra religião, tem alguma coisa errada. Ou ele não conhece, ou ele está fingindo que... Eu não sei. Essa explicação, você pode explicar isso? Não, exatamente. O que acontece, esse fenômeno das religiões a partir da Torá, porque existem 3 grandes religiões que emergem a partir do texto da Torá, que é o judaísmo, o cristianismo e o islã. Perfeito. Essas 3 religiões, elas são diferentes. Porém, as 2 últimas que emergem do judaísmo, elas têm muito de igual. Por quê? Porque elas também pegaram o texto da Torá sem a tradição judaica e criaram novas religiões. Era a sua interpretação, né? E assim está ocorrendo nesse exato momento em que nós estamos falando aqui, N religiões estão sendo criadas nesse exato momento a partir do texto da Torá. Sem a tradição, porque a tradição, ela é a salvaguarda da Torá. Interessante. A salvaguarda da Torá. Como você está acostumado com o linguajar, com o jargão militar, você sabe muito bem o que é isso. É como se fosse, digamos, um batalhão, um pelotão que vai à frente protegendo. Perfeito. Né? Entendi. A Torá, então... É o escudo. É o escudo da Torá. É o escudo da Torá. Porque isso protege a tradição. É o que nós chamamos das cercas que foram construídas ao redor da lei divina, para que justamente ela pudesse ser preservada. E para que justamente o povo, então, pudesse ser preservado ao longo da sua história tenebrosa. Aí eu volto àquela pergunta da aula passada, não tem cabimento, porque ela é tão atacada pelos pessoas que seu conteúdo, sua linguagem e abordagem. Como? Quem ignorar se não conhece? Entendo. Veja bem, João, vamos refletir, vamos usar do bom senso. Como é que eu posso atacar uma ideia, ou ser antagonista a uma ideia, ou rejeitar uma ideia, se eu nunca estive em contato com ela? Não tem condições. Né? Por exemplo, então eu acho errado a pessoa simplesmente atacar um ponto de vista, seja ele político, econômico, religioso, o que for, qualquer área da vida, sem antes se informar a respeito. Né? E essa informação, ela tem que ser uma informação de fonte segura. Não pode ser fake news. Não, né? Não pode ser fake news. Não pode ser notícia falsa. Tem que ser notícia verdadeira. Certo? E, então, a pessoa tem que ter bom senso. Então, vamos nos informar, gente. Vamos pegar estudos do Talmud sobre de fonte segura. Não de fonte que já tem, digamos, um pensamento formado. Mas vamos nós formar opinião sobre o Talmud, ok? Então vamos estudá-lo. Isso é importante. Nós podemos estudar grande parte do Talmud, grande parte dele. E na próxima aula vamos falar então sobre as partes que nós não podemos ou não devemos estudar, porque contém matéria que não nos diz respeito. Olha, você falou no início que essa pergunta que eu fiz, né? Qual a importância de conhecer o Talmud, a sua diferença, se ele pode ser feito em termos de aprimoramento, lógico, você falou que daria uma aula e você tentou resumir. Então, realmente chegamos ao final e ficamos nessa pergunta aqui. Foi um esclarecimento devastador para mim.
E acredito que muitos que vão vir daqui a pouco no YouTube, no grupo, vão se deliciar com esse conhecimento. Eu estou muito feliz, eu considero essa quarta-feira uma quarta especial. Sei que na segunda temos aula de hebraico, que a gente vai estudar muito ainda, eu vou aprender muito com você. Mas essa quarta, para mim, eu fico na expectativa. Como eu falei aqui, o assunto é tão importante, tão minucioso, que dá vontade de ficar o dia todo aqui falando, perguntando, mas sei que você tem outros compromissos. Daqui a pouco tem aluno já batendo na sua porta aí, ô João, é minha hora, minha vez. Então, quero te agradecer mais uma vez por esse esclarecimento. Olha só, pessoal, já adquiri o livro. Deixa eu ver aqui o tema. Em Defesa do Talmud. Tem algumas perguntas que eu vou fazer no final da aula, mas você só vai conhecer comprando o livro. Então, você pode aproveitar e fazer as suas considerações e, se possível, coloque a capa desse seu livro importante aí para o pessoal conhecer e até mesmo adquirir o seu contato. As suas considerações, João. Muito obrigado e eu já agradeço pela essa oportunidade que você me dá de estar me passando esse conhecimento, estar sendo seu aluno no hebraico, quanto no conhecimento bíblico. Muito bom. Então, muito obrigado, Geraldo, por tudo. Mais uma vez, pelo fato de você disponibilizar do teu tempo também e de abrir esse espaço para todo mundo que deseja aprender um pouquinho mais sobre os temas da Torá e da tradição, né? A tradição monoteísta em si, seja do judaísmo, seja da tradição do Ninor. E as pessoas que quiserem, então, adquirir o livro Em Defesa do Talmud, aí está a capa na tela. É uma obra que tem em torno de 100 páginas, bastante conciso, mas bastante profundo, né, com todos os sistemas que estamos falando aqui e muito mais ainda. Muito mais. Vamos surpreender de fato. Geraldo, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço para você, tudo de bom. Que a Hashem continue aí te bendizendo. Você possa continuar abrindo esse espaço para que as pessoas possam também aprender juntamente com você. É muito bom conhecimento. Conhecimento, ele só se multiplica quando você divide com os outros. Bom, eu te agradeço mais uma vez e, se depender de mim, esse ano inteiro, se o Eterno, o Criador, nos permitir saúde, né? A saúde vem dele, né? Estaremos aí toda quarta. Eu considero essa quarta sabatina com o João. A gente fala bate-papo, mas já estamos mudando o tema. Sabatina com o professor João Alves Correia, conhecido como S. João, uma boa tarde aí. E daqui a pouco eu vou lá fritar o meu ovo no asfalto, maçarico. A gente está ligado aqui na porta. Um abraço aí, um abraço a todos. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.